Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, aqui Pastor Gedeon Júnior, e é uma felicidade enorme estarmos juntos. Hoje, continuando Números capítulo 18, quero agradecer a Deus pela oportunidade de compartilhar com você a palavra que é dele, não é? Quero agradecer a nossa liderança e todo o ministério, na figura da pastora presidente Loide Ramos, e quero agradecer a você por esse precioso tempo que você concede para que possamos crescer na palavra do Senhor. Muito bem, nós vimos na sexta-feira passada que realmente Arão e seus filhos foram chamados num canto pelo Senhor. E quantas ordens, né? Quantas ordens. Deus diz, olha, o sacerdócio está na mão de vocês e somente vocês têm acesso a tudo que está aqui dentro e é para trabalhar literalmente. 24 horas por dia, absolutamente voltados para toda a questão sacerdotal, ou seja, as ofertas, né? Todas as ofertas. Vê depois que a família de Arão estava completamente voltada a todo o trabalho sacrificial, ao trabalho de dentro da tenda da congregação e deveriam se dedicar absolutamente a tal serviço. No versículo 7, de forma direta e radical, Deus diz, mas tu e teus filhos, contigo cumprireis o vosso sacerdócio, no tocante a tudo que é do altar, tudo que está dentro do véu, nisto servireis. E eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial a todo Israel. E obviamente o estranho que chegar perto, esse morrerá. Aí terminamos, obviamente, lembrando aos irmãos que então havia uma diferença entre o trabalho sacerdotal e o trabalho dos demais levitas. Os levitas tinham sido dados a Arão e seus filhos como assessores, como aqueles que cumpririam todas as demais tarefas de limpeza, de transporte, de auxílio, né? Para que Arão e seus filhos pudessem fazer tudo aquilo que era necessário no tocante ao sacerdócio. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que os levitas eram simplesmente, em relação a Arão e sua família, uma dádiva. O versículo 2 é muito interessante, ele diz, e farás chegar contigo teus irmãos da tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos estareis perante a tenda do testemunho. Então Deus faz questão de organizar tudo. E isso depois de botar no devido lugar gente que queria ser sacerdote e não foi escolhida por Deus, né? Tão difícil, né, irmãos? A gente querer ser aquilo que Deus nunca nos escolheu. Que o diga, né? Coré, Abirão e Datã, né? Que o diga esse tipo de gente. Mas louvado seja o nome do Senhor. Acho que a lição ficou muito tranquila. A pergunta que agora se faz é a seguinte, ok, na medida que nós temos uma tribo inteira voltada só para o trabalho do Senhor, e na medida em que se tem literalmente esta tribo voltada somente para o serviço da casa do Senhor, e uma família dentro dessa tribo absolutamente destinada ao serviço do altar, como é que fica então a sobrevivência desse povo, né? Como é que fica? Muito bem. A partir do versículo exatamente 8, isso fica muito claro. Eu creio que, como os meninos dizem, né, não é preciso desenhar. Ou será que tem que desenhar, né? Olha que interessante, Deus provê
para o sustento dos levitas exatamente tudo aquilo que as 11 demais tribos, as 11 outras tribos, trariam em matéria de oferta e de dízimos, com uma porção muito especial a Arão e seus filhos. Sim, extremamente simples. Olha o que diz o versículo 8, como é interessante. Bem, sejamos francos, né? Isso aqui já foi praticamente objeto de entendimento lá em Levítico. Aqui é uma repetição, um pouco mais elaborada, mas uma boa repetição. Então vamos juntos. Versículo 8, assim fala: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu tenho te dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo. Todas as suas ofertas, com todas as ofertas de alimento, com todas as suas expiações pelo pecado e com todas as expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e teus filhos. E num lugar santíssimo as comerás. Todo homem comerá, santas são para ti. Também isto será teu, ou seja, Arão, filhos e levitas. Oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas do filho de Israel. A ti e teus filhos, e as tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo. Tudo que estiver limpo na tua casa, delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, e as primícias que derem ao Senhor, eu tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tudo, absolutamente tua. Olha que interessante. É interessante, nós temos um Deus que não somente separa uma tribo para a exclusividade do seu trabalho e uma família para a exclusividade do trabalho no altar, mas também concede a eles em absoluto, irmãos, tudo o que eles necessitavam para viver. Tudo o que eles necessitavam para viver. Quando nós pegamos a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, o que já não é difícil, fica até mais fácil de entender. Olha que interessante. A partir do versículo 8 diz assim: O Senhor Deus disse a Arão: Agora eu estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e que não forem queimadas como sacrifício. Eu dou as ofertas a você, aos seus descendentes, como aquela parte a que vocês têm direito para sempre. Das coisas mais sagradas e que não forem queimadas, você receberá o seguinte, aí vem, as ofertas de cereais, as ofertas para tirar pecado, oferta para tirar culpa, tudo que for trazido a mim como oferta sagrada, pertence a você e aos seus filhos. Você comerá essas coisas no lugar sagrado e somente os homens poderão comê-las. E serão uma coisa sagrada para você. Além disso, serão também todas as ofertas especiais apresentadas pelos israelitas, a quais estou dando a você, seus filhos, suas filhas para sempre. Todos os teus parentes que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Estou dando a você o melhor das primícias da terra e tudo que os israelitas me trazerem. Isto é, o melhor do azeite, o melhor do vinho, o melhor do trigo. Os primeiros produtos da terra que as pessoas trouxerem para mim serão de você. Todos os seus parentes que estiverem puros poderão comer essas coisas. Tudo que há na terra de Israel e for dedicado somente para o serviço do Senhor Deus pertence a você.
pertence a você. Olha que interessante, quando você continua a ler, fica claro e muito claro que os dízimos e as ofertas estavam sendo trazidos aos levitas e principalmente Arão e sua família, e eles não passariam de maneira alguma necessidade, não passariam de maneira alguma limitações. Amados, que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso, é Deus que cuida dos seus, é Deus que não deixa faltar nada aos seus, é Deus que preserva os seus, é Deus que ampara os seus. Ninguém, absolutamente ninguém que trabalha na obra do Senhor nunca deixou de ser recompensado pelo próprio Senhor. É muito interessante isso, o cuidado especial que Deus tem para com essa tribo. E veja que não há privilégio nenhum, não há privilégio nenhum. O trabalhador é digno do seu salário, na medida em que esses pobres homens não tinham escolhido, mas foram escolhidos por Deus como tribo a simplesmente levar toda a carga pesadíssima do sacerdócio, porque a partir de agora, qualquer erro, você se lembra do estudo passado? Qualquer erro daquele povo seria imputado como culpa dos levitas e de Arão e seus filhos. Meu amigo, isso é coisa muito séria. A partir desse momento, Deus simplesmente estava dizendo a esse povo inteiro, olha, eu vou cuidar de vocês. Nada faltará para vocês, mas se houver mais uma bobagem no meio do meu povo, eu simplesmente vou acertar contas com vocês. Ou seja, a posição de liderança não é fácil. Liderança espiritual não é tranquila não, meu amigo. Simplesmente você tem que prestar contas diante de Deus. E é todo dia. E não só pelas besteiras, loucuras e insanidades que você fez, mas também pelas besteiras, loucuras e insanidades dos teus liderados. Porque de alguma forma, felizmente ou infelizmente, teus liderados são produto da tua liderança. Não estou falando, obviamente, daqueles que não se subordinam à liderança espiritual, não é? Eu estou falando daqueles que vivem sob tua liderança, que reconhecem a tua liderança, mas que de vez em quando cometem loucuras, né? Deus chama a atenção de você. Deus chama a atenção de você, que coisa terrível, assim como foi com os levitas e com Arão e sua família. Agora, Deus não deixa faltar absolutamente nada. Deus cuida dos seus líderes. Deus cuida daqueles que estão à frente dos serviços no tocante à espiritualidade. E olha que Deus olha para Israel e abençoa Israel de uma forma incomensuravelmente maravilhosa. Deus dá a Israel uma terra maravilhosa. Deus promete a Israel que essa terra ia produzir de forma fantástica, que eles iam viver, iam ter um melhor da própria terra. Isso foi promessa literal para Israel. E o que é interessante é que o cuidado de Deus seria tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que inclusive hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, com o nosso amado pastor Elias Santana, irmãos, a cada 7 anos, um ano era exatamente o ano sabático. Ou seja, o israelita trabalharia 6 anos e no 7º ano ele confiaria no Senhor e ele não faria atividade nenhuma e Deus ia suprir todas as suas necessidades. Agora raciocine comigo. A cada 50 anos, no 50º ano, você tinha o que nós chamamos de jubileu. Ou seja, era literalmente o ano da gratidão e da felicidade. E olha como era um ano especialíssimo. Por quê? Porque é óbvio, se você tem o ano do jubileu, literalmente um ano inteiro de descanso e de libertação no 50º ano,
O ano anterior seria o 49º. E o 49º é o quê? Obviamente, ano sabático. Então, olha que interessante o cálculo. Olha que interessante, né? 7 vezes 7, 49. Então, o 7º ano da 7ª vez seria o 49º ano. E aí pararia. E aí no 50º, que seria o jubileu, pararia de novo. Então, olha a bênção de Deus, um Deus que promete que um povo vai ficar simplesmente a cada 6 anos trabalhando, e um ano ele dá tudo. No 7º ano ele dá tudo. E a cada 49 anos, o 49º ele para, porque é ano sabático, 7 vezes 7, né? É ano sabático. E no ano seguinte seria o jubileu. Então são 2 anos de literal prosperidade, sem trabalhar, só louvando a Deus, vivendo o que Deus desse. Gente, se Deus, em relação a todo aquele povo, cuidava ao ponto de simplesmente fazê-los trabalhar de 7 em 7 anos, na verdade 6 em 6 anos, que sempre o 7º ano era férias coletivas. Meu Deus do céu, onde é que já se tem férias coletivas com tudo pago por Deus? E aí, a cada 49 anos você tem o 49º ano parado, feliz, gozando de férias coletivas, e o 50º ano ainda dobro de férias coletivas, com tudo pago pelo céu, tudo dado por Deus. Irmãos, é Deus que cuida do seu povo e quer ver seu povo em felicidade. Pare e pense comigo, tinha como não ser dizimista? Não tinha como. Era para ser dizimista mesmo, porque um Deus como esse não existe, né? Uma graça como essa não existe. Ele dá a terra, ele concede a terra, ele concede a força para trabalhar, ele concede o vigor, ele concede a graça, ele concede a alegria, ele concede o sol, ele concede a chuva, ele concede absolutamente tudo. E simplesmente isso com muita abundância. E no 6º ano de cada ano, o dobro, para simplesmente você, no 7º ano, ficar tranquilo e deixar a terra descansar, os servos descansarem, você descansar e viver um ano inteiro de graça, de alegria, de felicidade. Férias coletivas, hein? Que delícia! E o melhor, a cada 49 anos, o 49º ano era o ano sabático. E o 50º era o jubileu, 2 anos para não fazer nada, só se alegrar e festejar e viver com a esposa das delícias que Deus ia dar. Amados irmãos, venhamos e convenhamos. Abra o olho, olha que fantástico. Não tinha como aquele povo não louvar a Deus com as ofertas das primícias, com a oferta das colheitas, e se alegrar e levar ao templo e ao sacerdote, tudo aquilo. E obviamente o povo sendo fiel a Deus, porque Deus era fiel ao povo, toda a casa de Levi poderia se preocupar em como servir ao Senhor no sacerdócio. Como servir ao Senhor no sacerdócio e trabalhar de forma maravilhosa para o Senhor Deus. Maravilhosa para o Senhor Deus. Então, olha que fantástico. Não tinha como ter problemas, porque o povo ia trazer o que havia de melhor em matéria de cereais, em matéria de alimentos, em matéria de animais, em matéria de tudo, o povo haveria de trazer o que é melhor. E Deus está dizendo para Arão, seus filhos e os levitas, eu dou tudo para vocês, eu dou tudo para vocês. Quer dizer, a oferta era para Deus, e Deus simplesmente concedeu tudo àqueles que no altar estavam e do altar viviam. Que coisa maravilhosa, né? O texto é claro por si, o texto é uma bênção, o texto faz com que a gente olhe para os céus e glorifique a Deus e veja que todos aqueles que o Senhor separou para a sua obra, Ele separa, Ele cuida, Ele abençoa. E óbvio,
Que interessante isso, né? Era um Deus que simplesmente estava sendo adorado 24 horas por dia, todo o trabalho ali no altar sendo feito de sacrifício, de reconciliação, um trabalho essencial a Israel. E Deus, além de separar, além de escolher, Deus disse: pode ficar tranquilo, tudo que eles trouxerem é de vocês, é de vocês. Tá? Eu dou para vocês. E daí, obviamente, dízimos e ofertas serviriam para que aqueles servos do Senhor sobrevivessem. Sobrevivessem. Não é lindo? O nosso Deus não é lindo? Nosso Deus não é maravilhoso? Ele abençoa o povo dele todinho. Ele abençoa o povo dele em toda a terra, ele abençoa cada uma das tribos, e abençoadas essas tribos, em alegria e felicidade, vem trazendo as ofertas ao Senhor. As ofertas são entregues ao Senhor, e o Senhor diz: ó, isso aqui eu dou para vocês. Interessante, né? Se Levi ia comer aquilo assado ou cozido, isso não interessa. Se Levi ia simplesmente pegar cada um daqueles grãos e plantar ou replantar, isso não interessa. O que Levi faria com tudo aquilo era deles. Deus deu a eles, para eles comerem junto com os familiares e toda a casa, porque toda a casa de sacerdotes eram também sacerdotes e eram abençoados por eles. Mas toda a casa dos levitas eram abençoados também, porque levitas eram e estavam trabalhando ali. Tá certo? Eles ali estavam trabalhando. E que coisa linda, né? Um Deus que abençoa seu povo, abençoa os que ele separou para trabalhar para ele. E que Deus lindo e maravilhoso. Deus lindo e maravilhoso. Leia de novo essa parte de Números 18 e amanhã nós vamos para a terceira parte de Números 18. Bem, aqui Pastor Gedeon Júnior. Nós queremos deixar um grande beijo para você, te convidar. Hoje é segunda-feira, hoje à noite nós temos um culto formidável, o culto da família. Que delícia, que manjar. Com certeza nós teremos esta noite. E amanhã, terça-feira, amanhã nos encontramos com a terceira parte de Números, capítulo 18. Tem muita coisa para aprendermos e vamos aprender. Deus abençoe, a paz do Senhor, um grande beijo.